É difícil eu contar essa parte, porque eu sou o caçula de 12 e minha família é muito pobre. Eu me recordo que todo mundo tinha energia elétrica, a minha família era a única que tinha lamparina. E dos meus irmãos, ninguém tinha condições de comprar uma bicicleta. E eu falava, poxa, eu vou crescer da mesma forma que meus irmãos. E minha mãe, muito pobre, nós nunca passamos fome, mas tinha 3 itens que faltava sempre na minha casa, que era açúcar, sabão e óleo. E eu me recordo que muitas vezes eu tinha que sair, que minha mãe mandava a gente na casa da Glória Bonomo para pedir açúcar, para fazer café, quando a gente não fazia com caldo de cana, óleo, porque às vezes a gente cuidava de porcos, mas às vezes não tinha. E era muito triste. Aí um dia eu falei para minha mãe, que aos 10 anos a gente já ia para a roça para trabalhar. Aí eu falei para minha mãe assim, mãe, eu vou embora e eu só retornarei aqui o dia que eu conseguir realizar um sonho de trazer sabão, açúcar e óleo para a senhora. E a minha mãe falou assim, mas meu filho, você só tem 12 anos. Aí eu falei, mãe, mas com 12 anos, assim como eu trabalho na roça, eu também vou trabalhar numa cidade grande. E aí, naquela primavera de 88, eu, com chinelo havaiana, com cores diferentes, peguei o carro de leite, de carona até o quilômetro 30. Eu me recordo como se fosse hoje, era a família Quinquim, que morava ali, o senhor Otávio Quinquim. Aí desembarquei ali, peguei o ônibus até a rodoviária de São Mateus e vim embora para Vitória, com aquele sonho de um dia retornar com açúcar, sabão e óleo para minha mãe. E eu só voltei lá quando eu realizei esse sonho. E aí eu fui morar no bairro chamado Felrosa, mas era muito violento na época e eu nunca tinha visto uma morte. E ali eu vi várias mortes. Aquilo ali para mim foi muito horrível. E eu sempre pedi a Deus para abrir portas. Eu nem sabia o que eu estava pedindo a Deus, mas eu falava, Deus, não era isso que eu queria. Aí eu fui morar em um outro bairro chamado Castelo Branco, que na época chamava-se Baixada Fluminense Capixaba, era o apelido, que matava também muita gente. Ou seja, e é por isso que hoje eu entendo que eu fui uma pessoa que tinha tudo para não dar certo. Mas Deus já tinha minha história, já estava escrita. E aí ali eu fui trabalhar na Praia da Costa, vendendo picolés da Gels, vendendo salgadinhos. Todos os dias eu era roubado. Todos os dias eu era roubado. Porque eu era um menino inocente, mesmo com 13 para 14 anos, eu era um menino bobão, da roça. Mas eu sempre, na minha pegada, tive o grande privilégio de aceitar o Senhor com meus 13 para 14 anos, na Igreja de Deus é Amor. E a Bíblia fala em Provérbio 22:6, ensinar a criança no caminho que deve andar. E quando desse caminho. E ali eu tive a minha base cristã. E mesmo com muitas dificuldades, trabalhando, vendendo picolés, vendendo salgadinho final de semana, aprendi a driblar os trombadinhas, que era como chamavam os ladrõezinhos da época. E aí eles não me roubavam mais, que eu também fui aprendendo, né? E eu já sabia onde eles me roubavam. O que eu fazia? Eu saltava na transportadora Ramos, que tinha ali na Avenida Carlos Lindenberg, e ia a pé até Castelo Branco, para poder eles não me roubarem o dinheirinho que eu tinha dentro do ônibus, cara. E assim foi durante muito tempo. Relembrar e viver, né, bicho? Relembrar e viver. Mas só para encerrar esse período, que foi um aprendizado muito grande meu de Castelo Branco, depois que eu parei de vender os picolés, eu fui trabalhar num bar de um senhor chamado Valeriano Martí Rulli, que foi uma pessoa que foi um pilar na minha vida, hoje já falecido, que me ajudou muito. E eu levantava às 4 da manhã para preparar 30 litros de café, 30 pães com mortadela, 20 pães com manteiga. Eu lembro como se fosse hoje a Margarina Clebon, era o ponto final de ônibus. E ali ele gostou do meu trabalho. Porém, dali eu fui trabalhar numa mercearia. E trabalhando nessa mercearia, eu realizei o sonho da minha mãe. Porque eu comecei a guardar o dinheiro que eu recebia. E aí o Miros, que era o dono dessa mercearia, que era filho do seu Valério, que também já partiu, e eu falei para ele desse sonho. Aí ele falou, aqui você vai realizar esse sonho. Eu guardava a metade do meu dinheiro e eu comprei 50 quilos de açúcar cristal, uma caixa de sabão em pó, a caixa de sabão Beira Rio,
e a caixa de óleo da Pacaembu, lembro como se fosse hoje. Aí juntei o dinheiro e levei para minha mãe e eu falei, mãe, a partir de hoje nunca mais vai te faltar nada. Minha mãe faleceu hoje, está fazendo 1.140 e poucos dias, numa situação muito triste que depois a gente vai contar. E até ela morrer, eu honrei a minha mãe. Nunca mais eu deixei faltar nada para ela. Mas assim, eu glorifico a Deus pelas dificuldades que eu passei, porque foi aí que eu aprendi a ser um homem guerreiro, de nunca baixar a cabeça e lutar pelas pessoas que sofrem, cara. Porque eu passei pelo vale. E você só sabe o que é no vale, o que é viver no vale quando você passa por ele. Pele. Quando você vive na pele. Talvez algumas pessoas não entendem por que eu vou numa UPA brigar para atender aquele pobre trabalhador. É porque minha mãe morreu dentro de um hospital em Jaguaré porque não tinha um médico para atender. E a minha mãe estava com quase mais de 700 de glicose, porque não tinha um médico.